Bom dia a todos, eu sou o Gabriel. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre dinâmica, no conteúdo de dinâmica ainda, força e as três leis de Newton, que foi o conteúdo da aula enviada para vocês na semana passada. Só para comentar rapidinho, eu dividi essa aula em duas partes para ficar vídeos mais curtos. E quem tiver dúvida na primeira parte, que eu vou falar que são as três leis de Newton, então vê o primeiro vídeo. E quem tiver dúvida somente em ação e reação, etc., quer ver, revisar alguma coisa nesse conteúdo, etc., então vê somente o vídeo 2. Fica a escolha de vocês. Bom, primeiramente, o princípio da inércia. É comum a gente se referir à inércia como ausência de qualquer movimento, só que na física seu significado é um pouquinho diferente. Vamos supor que você entra num carro e o motorista acelera bruscamente. O seu corpo ele gruda no banco de trás. Então é como se você fosse arremessado para trás, só que o banco segura, né? Em seguida, o carro está numa velocidade de 40 km por hora mais ou menos, e o motorista freia de repente. O seu corpo, então, ele é arremessado para frente. E por isso que o cinto de segurança é importante. O cinto de segurança ancora o nosso corpo à estrutura do carro. Então, nesses dois momentos aqui, a gente experimentou os efeitos da inércia. Primeiro, o nosso corpo ele resistiu ao movimento, então ele quis permanecer parado, e no segundo, ele quis permanecer em movimento, e portanto ele resistiu à freada. É por isso que ele foi arremessado para frente. Então, na situação que criamos lá anteriormente, a gente pode observar que um corpo parado ele tende a permanecer parado, enquanto que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, é importante notar também que esse movimento não é um movimento qualquer. Por exemplo, tem uma criança girando no gira-gira. Se ela for arremessada aqui gira-gira, ela não vai ser arremessada em movimento circular. Ela vai ser arremessada no movimento retilíneo e uniforme. Exatamente o que acontece aqui em qualquer situação que envolve a inércia de um corpo em movimento. Então, se ele está em movimento, ele vai tender a permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Vamos ver o exemplo lá da criança no gira-gira, e isso também ocorre quando um carro capota, por exemplo. Ele está na velocidade muito alta, incompatível com uma certa curva, e então quando ele atinge lá, começa a fazer a curva, o carro não consegue se manter na pista e capota em um movimento retilíneo uniforme, é arremessado então para fora da pista. Então, a inércia ela pode ser entendida como a resistência de um determinado corpo à modificação do seu estado de movimento. E, na prática, assim, o que mede essa inércia é a massa inercial, que a gente vai ver aí um pouquinho para frente. Ou somente massa, que a gente costuma chamar. Bom, agora para ter uma certa noção de força. Vamos pensar nesse carinha aqui carregando essa pedra. Se esse carinha aqui pega uma pedra parada, ele aplicando uma força muito grande, ele consegue imprimir um movimento a um corpo. Então aqui o primeiro efeito aqui da força. Ele consegue com a mesma força cessar o movimento de um corpo. Então se a pedra está em movimento, ele consegue entrar na frente da pedra e segurar ela para poder cessar o movimento dela. Se ela está em movimento também vai acertar alguma coisa, ele consegue desviar a trajetória dessa pedra utilizando a força. Ou ele consegue com uma talhadeira, uma marreta, e batendo aqui na pedra até quebrar a pedra, partir a pedra no meio. Então ele mudou a forma desse corpo. A gente não consegue ver a força em nenhuma dessas quatro situações, mas a gente consegue ver os efeitos que a força produz nesse objeto. E a partir desses efeitos a gente consegue medir e encontrar as características dessa força. A força é uma grandeza que é caracterizada pela intensidade, direção e sentido. Então a gente precisa da intensidade, da direção e do sentido para poder entender como que essa força age. E a gente já viu na matemática básica que tem um outro elemento matemático que também é a mesma coisa, né? Que são exatamente os vetores. Então eu criei essa situação aqui onde tem 4 vetores, somente para poder ilustrar essas propriedades. Primeiramente, o f sem a setinha em cima é o módulo do comprimento, ou seja, módulo ou comprimento do vetor f, com a setinha em cima nessa situação. E aqui, por exemplo, o v, esse vetor aqui, ele é igual a menos w, ou seja, menos isso aqui. O que isso significa? Significa que se a gente pudesse pegar esse vetor w e inverter, ele seria exatamente igual ao vetor v. Então ele teria mais ou menos essa forma aqui assim. Tá bem feio, bem mal desenhado, mas mais ou menos isso. Então eles têm o mesmo comprimento, mesma direção, mas têm sentido oposto. Então a gente consegue escrever isso aqui. Os vetores f e vetor n, eles têm
o mesmo módulo, estão na mesma direção e apontando no mesmo sentido. Então eles são vetores iguais, a gente pode escrever aqui F é igual a N. O módulo desses 4 vetores aqui, V, N, W e F, são exatamente iguais, então o comprimento deles é exatamente igual. Então a gente diz que o módulo de cada um deles é igual, o módulo de todos eles são iguais. E aqui F e N são vetores perpendiculares a V e W. Então se a gente pegasse aqui e medisse aqui o ângulo entre esses vetores aqui, que estão na vertical e esses que estão na horizontal, a gente vai ver que forma exatamente um ângulo de 90 graus. Então eles são vetores perpendiculares. Então a gente já pode entrar aqui no princípio da massa. Vamos supor que um carro pode funcionar. Você empurra esse carro sozinho e consegue acelerar muito pouco esse carro. Então tem outras 2 pessoas ali que passam na rua e vão te ajudar. Então vocês 3 empurram o carro com a mesma intensidade. O carro ele vai adquirir uma aceleração maior do que aquela que você conseguiu anteriormente, exatamente como mostra aqui na imagem. Uma pessoa empurrando, uma certa força. 2 pessoas empurrando, uma força um pouco maior. E conforme mais pessoas vão empurrando aqui o carro, essa força aumenta. Se a gente pudesse medir qual que é a força e a aceleração que o carro adquire, a força que você aplica e a aceleração que o carro adquire nessa situação, a gente vai ver que quando a gente aplica uma força F, o carro ele adquire uma aceleração A. Quando a gente aplica uma força 2F, o carro adquire uma aceleração 2A. E isso pode aumentar, né? Pode ser 10F, 20F, que a aceleração vai ser 10A, 20A. Então a gente pode concluir que a aceleração e a força são grandezas ditas diretamente proporcionais. É a constante de proporção entre essas 2 forças, entre essas 2 grandezas, é a massa inercial. Essa força é uma força resultante. Então, se a gente pegar uma situação onde tem um carro sendo empurrado por uma pessoa na frente e outra atrás, em sentidos opostos, a gente vai ver que a força, de fato, que move esse carro, se é que ele vai estar se movendo, ela vai ser uma força que é a resultante entre essas 2 forças. E para encontrar essa resultante, a gente usa lá aquelas características de vetor que a gente viu na revisão de matemática, lá no início do conteúdo de física desse ano. Então aqui a gente tem a expressão matemática do princípio da massa, que utiliza a força, né? Que é a segunda lei de Newton. E aqui está na forma vetorial, ou seja, o vetor força vai ser igual a massa vezes a aceleração, o vetor A. Então, a aceleração e a força, eles vão ter a mesma direção e mesmo sentido, só que, obviamente, vão ser de intensidades diferentes. E aqui a gente consegue escrever também na forma escalar, ou seja, utilizando somente o módulo do vetor F, o módulo do vetor A e a constante de proporcionalidade aqui, que é o m, né? Então aqui, a aceleração, a gente tem que a unidade dela é metro por segundo ao quadrado, a massa, a unidade dela é em quilograma, e a força é em quilograma metro por segundo ao quadrado. É muito pouco usual ficar trabalhando com essa forma, né, de quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, no sistema internacional, o quilograma metro por segundo ao quadrado foi chamado de Newton. Então a gente vai usar aqui Newton, que é muito mais fácil da gente poder trabalhar. A gente viu lá naquele slide anterior que a força resultante e a aceleração são grandezas ditas proporcionais, diretamente proporcionais. Então, se a gente traçar o gráfico dessas 2 forças, a gente vai ver que, que o gráfico é uma reta que passa pela origem. Então, aqui para a força igual a zero, a aceleração também vai ser igual a zero. Conforme a força aumenta, a aceleração também vai aumentar. E se a gente pegar aqui qualquer situação, por exemplo, onde a gente tem aqui um determinado ponto. Nesse ponto aqui, a gente vai ter aqui um valor da aceleração e um valor da força. Se a gente voltar aqui nessa equaçãozinha aqui, F igual a ma, e a gente isolar a massa, a gente consegue obter a massa de um gráfico como esse aqui, por exemplo, que a gente vai ver num exemplo lá para frente. Então, um corpo aqui de massa m, conforme a aceleração aumenta, a gente pode inferir que a força resultante que está sendo aplicada nesse corpo também aumentou. Agora, unindo as 2 coisas, a massa, o princípio da massa com o princípio da inércia. Se a gente tentar deslocar 2 corpos que têm massas diferentes, um de 5 kg e outro de 1 kg, por exemplo, o corpo de 5 kg é muito mais difícil de mover do que o corpo de 1 kg. Agora vamos supor que os 2 objetos estão em movimento. O objeto de 5 kg é mais difícil de ser parado do que o objeto de 1 kg, aplicando a mesma força. Então a gente pode ver que esse objeto de 5 kg, ou seja, o objeto mais massivo,
ele apresenta uma inércia maior. Então, vocês conseguem ver que a gente pode associar a inércia de um corpo, de um determinado objeto, com a massa desse objeto. Então, quanto maior a massa do objeto, mais difícil é para mudar o seu estado de movimento. E com isso a gente pode afirmar, então, que a massa é uma grandeza que pode medir a inércia de um objeto. Agora, em relação a massa e peso, né? A gente sempre faz essa confusão. A massa ela é a grandeza que mede a inércia, como a gente viu no slide anterior. O peso ele é uma força. Ele é a força com que a Terra atrai um determinado corpo. Então, a massa é uma grandeza inerente ao corpo, uma característica do corpo, e o peso ele vai depender da massa do corpo e a força com que a Terra atrai um determinado corpo. Então, eles são coisas completamente diferentes. E sem contar que o peso é uma força, né? A massa já não é uma força. E a aceleração de queda, então, ou seja, a aceleração que a Terra atrai um determinado corpo, é chamada aceleração da gravidade. Ou simplesmente Gzinho aqui, na forma vetorial. E, conforme a que a gente viu na segunda lei de Newton, a gente consegue escrever, então, o que seria esse peso. Lembrando, peso é uma força, ou seja, a gente substitui aqui na equação, no lugar da força, a gente coloca peso. A massa continua igual, e no caso da aceleração, agora muda, não é mais o Azinho, agora é um G, que é a aceleração da gravidade. O que a gente mede lá na farmácia, na balança, aquilo que a gente chama de peso, nada mais é que a nossa massa. A balança, ela consegue medir, de fato, qual que é o nosso peso, só que a nossa massa, ela mostra para a gente utilizando exatamente essa formulazinha aqui. Então, o sistema eletrônico tem lá o sisteminha, consegue fazer esses cálculos aqui, e ele consegue exibir, então, a massa da pessoa, mais ou menos ali, utilizando a gravidade da Terra, né, a aceleração da gravidade da Terra, e a força que a pessoa usa para aplicar sobre a balança. Tanto é que se a gente pegar e apoiar em algum objeto enquanto a gente está em cima de uma balança, a gente vai ver que o nosso corpo, a massa do nosso corpo lá mostrado na balança diminui. Ou pode aumentar também se a gente se a gente pular em cima, por exemplo, ou se a gente segurar alguma outra coisa no colo, ou se a gente apoiar em algum lugar e forçar contra a balança, etc. Então, o nosso peso em si, ele depende da ação do planeta ou qualquer outro astro sobre o nosso corpo. Então, a gente pode dizer que o nosso peso é diferente na Terra, Plutão, Vênus e qualquer outro planeta, qualquer outro astro aí do universo. Agora, para finalizar, a terceira e última lei de Newton. É o princípio da ação e da reação. Sempre que a gente exerce uma força, a gente sofre necessariamente uma contraforça. Aí eu usei como exemplo aqui, quando você está andando lá de noite para pegar uma água, que você acordou, você está com sede, e você vai lá na cozinha então pegar uma água. Está tudo escuro, tal, você não consegue prestar muita atenção, você está meio sonolento. De repente, você passa ali perto da mesa e o seu dedinho vai de encontro com o pé da mesa. Aquela mesa maciça de madeira, bem pesada mesmo. Então a gente vê que para a mesa aquilo lá não foi nada, você não fica nem marca na mesa, a mesa nem se mexe nem nada. Só que o seu pé, ele sofreu um choque intenso. Tanto é que tem situações que a pessoa quebra o dedinho, etc. Machuca mesmo, quebra a unha, fica bem feia. E esse é o princípio da ação e reação, então. Então, se a gente for definir ele formalmente, seria o corpo A aplica em um corpo B uma força F A, B, e um corpo B aplica ao corpo A uma força F, B, A, que tem o mesmo módulo, mesma direção, mas com sentidos opostos. Mas nem sempre a gente consegue observar os efeitos da ação e da reação. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui essas 4 situações. Primeiro caso aqui, efeito observável somente da ação. Quando a gente abre uma porta, por exemplo, a gente aplica uma força sobre a porta e a porta se move, só que a porta quase não aplica força sobre a nossa mão. Então a gente consegue observar somente o efeito da ação, ou seja, o ato de pegar, aplicar uma força sobre a porta para poder mover ela e abrir ela. Agora, se a gente tenta mover um objeto qualquer, é a mesma situação. A gente pega um objeto que não seja tão massivo, né? A gente empurra ele com uma força relativamente baixa e a gente consegue mover esse corpo na direção que a gente quiser. E o corpo quase que não aplica força sobre nossa mão. Então é a mesma situação, a gente só observa a ação. Agora o efeito observável somente da reação. Por exemplo, está correndo lá, você se choca contra uma parede. A parede não se move, não acontece nada com a parede. Agora você é arremessado para trás e ainda se machuca.
quebra o nariz, etc. Então a gente consegue observar somente a reação. Então a reação foi a força que a parede aplicou sobre o seu corpo. Então essa força fez com que você fosse arremessado para trás. E aqui o exemplo também que eu usei lá em cima, né? Que é chutar o cantinho de uma mesa, de um sofá. Você chutou, aplicou uma força ali, e a mesa ou o sofá não aparentaram efeito nenhum. Agora o seu pé vai doer muito, você pode quebrar o seu dedinho e vai machucar bastante. Então a gente vê somente o efeito aqui da reação e não o efeito da ação. Tem situações onde o efeito da ação e da reação não são observados. Por exemplo, quando a gente empurra uma parede, a gente ancora ali os pés no chão e empurra a parede, nosso corpo não se move e a parede também não se move. Então nem parece que a gente está aplicando força nenhuma, porque a gente não consegue ver essas forças agindo, nem a da ação nem da reação. E tem o efeito observável da ação e da reação, ou seja, a gente consegue observar o efeito tanto da ação quanto da reação. Por exemplo, tem um goleiro lá parado no gol e tem um jogador desatento que está vindo aqui na direção do goleiro para pegar uma bola ali que o goleiro quer defender. E esse jogador então se choca contra o goleiro. O goleiro vai ser arremessado para frente e no sentido contrário, o jogador vai ser arremessado também. Então a gente consegue observar o efeito da ação, que foi o jogador empurrar o goleiro, então o goleiro cai, esse é o efeito da ação. E o efeito da reação, que foi nesse momento, nesse ato de empurrar, o goleiro, sem querer, acabou aplicando uma força também no jogador. Então o jogador também é arremessado para trás. Então a gente consegue ver o efeito da ação e da reação. Então aqui para não ficar tão longa a aula, a gente finaliza essa parte, as 3 leis de Newton. E no próximo vídeo, então, tem aí falando sobre as forças de atrito e normal.